Prefácio. Jacques C. Bogle, fundador do Vanguard, que possui mais de US$ 3 trilhões em ativos sob gestão. No início de 2016, comecei meu sábado lendo o New York Times durante o café da manhã. Depois de dar uma olhada na primeira página, e de recortar as palavras cruzadas para completá-las mais tarde, voltei minha atenção para a seção de negócios. No alto da seção B1, diagramada em destaque, estava a coluna O Seu Dinheiro, de Ron Lieber, apresentando estratégias essenciais de gestão financeira em artigos assinados por 6 especialistas em finanças pessoais. O objetivo de Ron era mostrar que a gestão eficaz do dinheiro não precisa ser complicada, uma vez que os pontos principais relacionados a esse assunto cabem em um único artigo. 5 das 6 matérias falavam sobre como investir suas economias, e todas davam basicamente o mesmo conselho: invista em fundos de índice. Os investidores vêm assimilando essa mensagem. Em 1975, criei o primeiro fundo mútuo de índice do mundo e, desde então, tenho enaltecido seus méritos. Naqueles primeiros dias, eu era uma voz solitária, sem muitos ouvintes. Hoje, um enorme coro se ergueu para me ajudar a difundi-los. Os investidores estão ouvindo nossas vozes em alto e bom som e estão votando com convicção. Em outras palavras, com seus dólares. Desde o M de 2007, os investidores de fundos mútuos já somaram quase US$ 1,65 trilhão em seus portfólios de ações de fundos de índice, reduzindo suas participações em fundos de investimento ativamente gerenciados a US$ 750 bilhões. Acredito que essa alteração de US$ 2,4 trilhões nas preferências dos investidores nos últimos 9 anos não tenha precedentes na história da indústria de fundos mútuos. Nos últimos 7 anos, Tony Robbins assumiu a missão de ajudar o investidor médio a ganhar o jogo, anunciar a existência dos fundos de índice e alertar os investidores para que parassem de gastar demais com desempenhos insatisfatórios. Em sua jornada, ele conversou com algumas das mentes mais brilhantes do mundo financeiro. Embora eu não tenha certeza de pertencer a essa categoria, Tony apareceu em meu escritório, no Vanguard, para saber minhas opiniões sobre investimentos. E eu preciso dizer, Tony é uma força da natureza. Depois de passar apenas alguns minutos com ele, compreendo totalmente como conseguiu inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Passamos momentos tão agradáveis juntos que nossa conversa, programada para durar 45 minutos, acabou se estendendo por 4 horas. Foi uma das entrevistas mais provocantes e instigadoras que concedi em minha carreira de 65 anos na indústria dos fundos mútuos. A energia e a paixão de Tony são contagiantes e energizantes. Eu sabia desde o começo que seu livro teria um enorme impacto sobre os investidores. Mas mesmo eu subestimava a grandeza do impacto que Tony provocaria. Seu primeiro livro sobre investimentos, Dinheiro, Domine esse jogo, vendeu mais de 1 milhão de cópias e passou 7 meses no topo da lista dos campeões de vendas do New York Times. Agora ele retorna com Inabalável, que certamente vai agregar ainda mais valor para os leitores. Inabalável apresenta percepções de algumas das figuras mais importantes no mundo dos investimentos, como Warren Buffett e o gestor do fundo de dotações de Yale, David Swensen. Warren e David armaram, mais de uma vez, que os fundos de índice são a melhor maneira de os investidores maximizarem suas chances de sucesso nos investimentos. Este livro vai ajudar essa mensagem a atingir ainda mais investidores. Os fundos de índice são simples. Em vez de tentar prever o comportamento do mercado ou se antecipar a outros gestores de dinheiro profissionais quanto às perspectivas das ações individuais, os fundos de índice simplesmente compram e mantêm todas as ações em um índice de mercado amplo, como o S&P 500. Os fundos de índice funcionam comparando os custos de investimento com o mínimo absoluto. Eles não pagam nenhuma taxa elevada para gestores de dinheiro e têm custos de negociação mínimos, pois seguem a estratégia básica de compra e manutenção. Não podemos controlar o que os mercados vão fazer, mas podemos controlar o quanto vamos pagar pelos nossos investimentos. Os fundos de índice permitem investir, a um custo mínimo,
em um portfólio diversificado até o enésimo grau. Pense nisso da seguinte forma: em conjunto, todos os investidores possuem o mercado, portanto compartilham o retorno bruto do mercado antes dos custos. Pelo simples fato de possuírem todo o mercado, os fundos de índice também recebem o retorno do mercado com um custo anual mínimo, apenas 0,05% do valor investido. O restante do mercado é ativo, com os investidores e os gestores de dinheiro negociando furiosamente de um lado para o outro, tentando superar o mercado. No entanto, eles também, como grupo, possuem todo o mercado e recebem o retorno bruto deste. Tudo isso é extremamente caro. Os gestores de fundos exigem, e recebem, taxas elevadas, e Wall Street lucra com todas essas frenéticas negociações. Essas e outras taxas ocultas podem chegar facilmente a mais de 2% ao ano. Assim, os investidores dos fundos de índice recebem o retorno bruto do mercado deduzido das taxas de 0,05% ou menos, enquanto os investidores ativos receberão, em conjunto, o mesmo retorno bruto com uma dedução de 2% ou mais. O retorno bruto do mercado menos o custo de investimento equivale ao retorno líquido dos investidores. Essa hipótese da importância do custo é tudo o que você precisa saber para entender os benefícios do investimento em fundos de índice. Ao longo de uma vida inteira como investidor, essa diferença anual vai se tornar realmente significativa. A maioria dos jovens em início de carreira vai investir durante 60 anos ou mais. Sob os efeitos da composição ao longo de todo esse tempo, os altos custos de investimento podem custar surpreendentes 70% dos retornos acumulados em sua vida útil. Esse diferencial de custo desconsidera substancialmente os custos incorridos por inúmeros investidores, especialmente os investidores em planos de aposentadoria 403(b) e 401(k). Como Tony arma no capítulo 3, esta camada extra de taxas, em larga medida, oculta, consta uma surpreendente porção adicional dos retornos proporcionados pelos seus fundos. Estou empolgado por ter dado minha pequena contribuição para este livro e endossado Tony em seus bons conselhos. Estou satisfeito por ter passado uma tarde maravilhosa conversando com ele. Estou orgulhoso por ter a oportunidade de divulgar o mantra da indexação e de ajudar os seres humanos honrados e práticos que poupam pensando em uma aposentadoria segura ou na educação de seus filhos. Com talento e profundidade, Tony aborda a história dos riscos e retornos dos investimentos, e os investidores bem-sucedidos devem estar a par dessa história. Dito isso, a história, como escreveu o poeta britânico Samuel Taylor Coleridge, é tão somente uma lanterna na popa, que ilumina apenas as ondas que deixamos para trás, e não o lugar para onde vamos. O passado não é necessariamente um prólogo para o futuro. Vivemos em um mundo incerto e enfrentamos não apenas os riscos das incógnitas conhecidas, mas também das incógnitas desconhecidas, aquelas que não sabemos que não conhecemos. Apesar desses riscos, se quisermos ter alguma chance de atingir nossas metas financeiras de longo prazo, devemos investir. Caso contrário, certamente vamos fracassar. Mas não precisamos investir 100% do capital e assumir 100% do risco para receber meros 30% da recompensa. De modo geral, muito menos do que isso, ao comprar fundos de índice de baixo custo no mercado amplo, e mantê-los para sempre, é possível garantir o recebimento de uma parcela justa de qualquer retorno oferecido pelos mercados financeiros em longo prazo.